O que eu vou trazer para você aqui agora é muito sério. E esse vídeo precisa ser compartilhado ao máximo. Tá vendo esse garotinho que tá aqui atrás de mim? É sobre ele. Então eu vou fazer o meu papel, que é gravar esse vídeo. E tu vai compartilhar com o maior número de pessoas. Vai interagir nesse vídeo. Nem que seja colocar um emoji. Uma reportagem do jornal Intercept Brasil trouxe à tona uma informação de que o deputado Nicolas Ferreira, através de sua empresa Destra Cursos, pagou R$750 mil em anúncios em redes sociais da Meta, dona do Instagram, do Face, do WhatsApp, a fim de que essas plataformas fornecessem alcance aos seus vídeos. Aqueles vídeos que você já deve ter visto, com certeza, de fundo preto, ele gravou um há pouco. Esse último agora, em menos de 2 horas, já atingiu mais de 5 milhões de visualizações. Mas escuta, o fato dele ter usado sua empresa para gastar R$750 mil em anúncios da Meta diz muito sobre ele ser contra a taxação dos super ricos. E eu fico pensando, você que é trabalhador de direita, que pega ônibus lotado, que carrega marmita debaixo do braço, que trabalha 6 dias na semana para folgar um, você mesmo, você sabia que o Nicolas Ferreira quer que você continue pagando imposto de renda para aliviar a vida dele, que ficou rico, sabe-se lá como. Acorda pra vida. A descoberta de que Nicolas pagou quase R$1 milhão para impulsionar aquele vídeo mostra que ele não é tão capaz assim. Mostra também que as redes não estão impulsionando porque ele é de extrema direita, mas sim porque ele as fez lucrar. E onde está a gravidade da coisa? Lembremos que ele tem um primo traficante, que é filho da pessoa que o Nicolas jogou muita verba, patrocinou a campanha do sujeito. Há relações escusas, porque tem que se olhar o imposto de renda desse rapaz. Porque ele falou outro dia que não tinha dinheiro, pediu Pix, pediu pro pessoal fazer uma vaquinha para ajudá-lo a pagar, acho que R$30 mil, se não me engano, por ter mentido, de novo, destruído reputação. É sempre a mesma questão. E agora esse dinheiro aparece misteriosamente. O pai dele tem igreja. Da onde veio esse dinheiro? Tem que ser averiguado. O que eu fico contente é que o Nicolas, embora ele tenha muito boa oratória, ele é burro. Tá deixando muitos rastros. Isso me deixa muito feliz. Ele é um Bolsonaro piorado. É muito burro, moleque. E tá deixando pra trás rastros que vão comprometer o seu futuro e as suas ambições políticas. Esse chupeteiro aí é um oportunista. Podem ver que quando o Bolsonaro estava na crista da onda, ele estava surfando junto. Depois virou as costas, apoiou Pablo Marçal quando o Bolsonaro estava contra Pablo Marçal. Ele está sempre perto dos bilionários, agora ele está a favor do Trump. Esse dinheiro, esse financiamento, esse dinheiro que surgiu do nada, que ele pagou as redes sociais para impulsionar os vídeos dele, será que não veio de um desses? Porque esse deputado está se mostrando um vendido. E ele grava os videozinhos dele, acho que ele fica olhando no espelho. Agora ele está com trejeitos no vídeo. Esse moleque é um babaca, meu Deus do céu. Insuportável. Mas o bandidinho vai ser pego. Eu vou ler a carta do Trump, é muito mais fácil. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Segundo parágrafo, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ou seja, a gente está pagando o seu salário para você estar trabalhando atendendo os interesses do Donald Trump. Porque nem dos Estados Unidos esse interesse é, já que os Estados Unidos têm um superávit na balança comercial com o Brasil. Envolver um país inteiro em um problema que não é nosso só para tentar proteger o Bolsonaro
e agora que pegou mal fica aí, fazendo malabarismo para terceirizar a culpa. Vocês estão indo desde o ano passado lá para os Estados Unidos pedir sanções econômicas contra o Brasil e agora que conseguem a culpa não é sua? Seja homem, rapaz, larga de ser moleque e sustente sua porra. E é bom deixar claro aqui que antes de acontecer toda essa merda, o dólar mês passado terminou em queda, a inflação dos alimentos terminou em queda, o desemprego registrou a mínima histórica com a expectativa de continuar caindo até o final do ano. Ou seja, toda a merda que acontecer daqui pra frente, assuma, porque a bomba é sua. Gente, é inacreditável o que eles fazem. Na verdade, o que ele está fazendo é inacreditável. Isso é chamar o próprio seguidor de idiota. Não é possível. Será que ele pensa mesmo que alguém vai acreditar nessa historinha dele? Só faltou contar do Papai Noel, da Chapeuzinho Vermelho, porque essa história que ele contou não bate com a realidade. Porque ontem, o próprio Eduardo Bolsonaro confessou que foi uma manobra dele nos Estados Unidos. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro assumiu a culpa dessa taxação. E agora, o Nicolas Ferreira quer enfiar a goela abaixo e a culpa é do presidente Lula, que não latiu, tá, para o Donald Trump, que não se ajoelhou perante os Estados Unidos. Porque é isso que eles querem que a gente faça. Se ajoelhe perante a eles. Só que nós não somos bolsonaristas. São vocês que têm essa mania. O Lula não vai se ajoelhar para o Trump, querendo vocês ou não. Agora, você vira público dessa forma, gravar um vídeo escroto como esse, achando que alguém pode acreditar no que você está falando, cara, isso foi feio demais. Gente, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, porque eu preciso que chegue até os bolsonaristas. Eu preciso que o bolsonarista tenha em mente tudo isso, tá? E agora que chegou, já que você compartilhou, chegou no bolsonarista. Eu vou falar com o bolsonarista agora. Entenda, tem vídeos circulando do Eduardo Bolsonaro assumindo que foi manobra dele nos Estados Unidos para poder taxar o Brasil. Ou seja, o que o Nicolas falou é mentira, não condiz com a verdade. A verdade é única. Foi Bolsonaro, com o filho dele, que manobrou tudo isso a ponto do Brasil ser taxado em 50%, ocasionando, obviamente, o desemprego de milhões de brasileiros e deixando também o agro completamente revoltado. Tanto que o agro se uniu ao governo brasileiro para lutar contra tudo isso que o governo americano está fazendo com o Brasil. Entendam? Entenderam? Então, o que o Nicolas falou para vocês não condiz com a verdade. Ok? Se quiser, vocês podem procurar o vídeo que vocês vão achar. E diferentemente do outro lado, eu não preciso inventar para poder te explicar quem é o culpado disso. Basta eu ler a carta do Trump. Caralho, resolveu tudo, né? Porque se o Trump escreveu, é a verdade absoluta. Porra, não fode, meu irmão. Caralho. O Alexandre de Moraes também derrubou o X, o Twitter aqui do Brasil. E também derrubou a Rumble, que é uma rede social que tem ligações muito próximas com a Truth Social, que também é uma plataforma criada pelo Donald Trump. Presta atenção aqui, ó, Mebinha. Se você for lá pros Estados Unidos e abrir uma fábrica de pão de queijo, quando chegar a inspeção, os caras vão falar, porra, isso aqui tá errado. Aí tu fala assim, não. É porque lá no Brasil a lei é assim. E os caras vão falar o quê? Foda-se, tu tá nos Estados Unidos, tem que seguir a regra dos Estados Unidos. Quando essas redes sociais não seguem a regra do Brasil, tem que ser penalizadas. Você é parlamentar, né, seu bosta? O que você pode fazer? Muda a porra da regra, então. Tomar no... Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo com outra cara e chamou ele de desumano. Ô, Bostinha, já ouviu falar em eugenia? Veja isso, ó. Em nova fala racista, Trump diz que imigrantes levam genes ruins aos Estados Unidos. Qual é o nome dessa porra? Trump apaga vídeo com referência ao regime nazista após repercussão negativa. Qual é o nome dessa porra? O cara falando em hash. Trump compartilha o triângulo rosa, símbolo da era nazista, para rotular homossexuais. Qual é o nome dessa porra? Voltou até a exigir visto pro cidadão dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. O Bolsonaro tirou o visto porque é uma porra de um puxa-saco do caralho. Tirou o visto sem eles tirarem. O Lula falou, não, porra, se o brasileiro tem que ter visto pra entrar lá, você tem que ter visto pra entrar aqui. E foda-se, é assim que funciona, caralho. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. Métodos de guerra de Israel em Gaza são característicos de um genocídio, diz Comissão da ONU. Sem dar muitos detalhes, siga esse perfil. Você vai encontrar, por exemplo, palestinos sendo colocados em guetos. E não é invenção. O Lula não tirou essa porra do símbolo do cobre, como vocês fazem não, porra. Fuck you, Elon Musk. Vou usar o termo vira-latas depois de jornalistas perguntar sobre Lula e Trump. Primeiro, a fala da Janja sobre o Elon Musk foi um erro grave. Ela não tem que ficar falando isso. Mas se perguntar pro Trump hoje, acho que ele até concorda. O próximo ponto é a questão do vira-lata. Eu acho esse termo terrível, porque os vira-latas são lindos, maravilhosos.
Os vira-latas são seres lindos e maravilhosos, não compre cachorro adote. Já esse termo aí, vira-lata, é gente que fica fazendo glebs, glebs, globs, globs na bolinha do tio Sam, porra. Não é isso, Gabi? É isso aí. A resposta do Lula pra tudo isso foi essa. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E o que isso vai resultar? Se por algum motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que escolher aumentá-las, será acrescentado aos 50%. Ou seja, na cabecinha de cloaca desse pequeno pedaço de bosta seca, o Brasil tem que receber as tarifas, calar a porra da boca e fazer tudo que o Trump tá querendo. Porra, maluco. E depois ficar puto com o termo vira-lata que eu não gosto, mas serve muito bem pra você, que fica fazendo glebs, glebs na bolinha murcha do Trump, pô. Não fode. Esquerda, que tá dizendo aí que defende a soberania nacional, tem uma organização que chama Folha de São Paulo desde... Quando esse merdinha fala aí de Foro de São Paulo, ele tá mostrando a referência, mil aspas, intelectual dele, que é o Olavo de Cadáver. Porra, na moral, cara. Na moral, não faz nenhum sentido, a não ser nessa cabecinha bosta de conspiracionista. que interfere ativamente nas eleições e no processo democrático de todos os países da América Latina. Não fode, né? Para de inverter, porra. Olha quem desde sempre tá dando golpe, apoiando golpe direto ou indiretamente na América Latina. Não fode, porra. Isso é um mentiroso, cara. Isso é um cara sórdido. Um enganador, meu irmão. O cara pega... É o pior tipo de mentiroso que tem. Porque pega um dado da realidade, mistura com um monte de merda, inverte a porra toda e vende aquilo tudo como se fosse uma grande verdade. E ele fala bem, ele tem oratória. É um enganador típico, meu irmão. Enganador típico. É foda, meu irmão. Foda. Escroto do caralho. Nicolas Ferreira foi desmascarado. E transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazista contra o cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O até exigir visto para os cidadãos dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara. Chantagem tarifária contra o Brasil ecoa no mundo todo. A imprensa internacional registra um espanto com o ataque a empresas como punição pelo julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. O Jornal Nacional deixou bem claro. E aí Nicolas está dizendo porque Lula se alinha a países que são ditadores, né? E vamos lá. Bolsonaro recebeu joia da Arábia Saudita. E lá é o quê? É uma democracia? Donald Trump recebeu aí um avião que vale, eu acho que, milhões. E lá, de onde ele recebeu, né? Catar. Lá é uma democracia? Não. Nicolas, o Bolsonaro recebeu joias avaliadas aí em... se eu não estou enganado aqui, me corrijam aí. Quase 16 milhões. Ele, Michele Bolsonaro, ele tem foto do lado, né? De quem deu aí as joias a ele. E você acha que lá é o quê? Um país democrático? Não. E aí Nicolas Ferreira tenta lacrar. Passou aí, né, galera? Hoje no Jornal Nacional fez uma matéria falando que essas tarifas de Donald Trump não é porque os Estados Unidos perdem para o Brasil na balança. Não, eles têm lucro em cima do Brasil. Só que sim para defender o julgamento. Ô, Nicolas Ferreira, tu tem que decidir, irmão. Porque tu tá falando aí que a culpa é do Lula. O Eduardo Bananinha lá nos Estados Unidos bateu no peito pra falar que tá ligado à responsabilidade da taxação do Trump é totalmente dele. Inclusive ele falou aí pra todo mundo ouvir. Ou libera meu pai, né? Resumindo as palavras. Ou anistia geral aí, ou vai piorar, ele até ameaça. Então você decide, a culpa é de quem? A culpa é do Lula, é do Eduardo Bananinha, você tá do lado de quem? Ó, isso aqui que eu tô falando é pra você, que ainda apoia esses caras aí, que trabalham contra o país, contra a gente, contra o brasileiro. Irmão, tu não precisa ser lulista pra defender o teu país, tá ligado? Agora, o mínimo que você tem que fazer é ir contra esses gado aqui, mano. Esses patriotários aqui, ó, que quer que pouco se lasque a gente, tá ligado? Ou eles estão no poder, ou eles trabalham contra a gente. É isso que eu quero te alertar. O próprio Trump, na cartinha dele, basta você ler. Se você tiver paciência, você lê. Ele fala que o motivo da taxação de 50% é pela injustiça cometida a Bolsonaro. Irmão, até se tu concorda que é injustiça, vamos lá. Tem muita gente que concorda que foi injustiça com o Lula também. O cara foi lá, foi julgado, foi preso, foi pra cadeia. Ele não foi chorar em outro país não, irmão. Tá ligado? Pedindo intervenção de outro país não. Pedindo pra outro país prejudicar o dele não. Ele passou por tudo. Então, ó, isso é no mínimo ser, tá ligado? Sujeito homem, ter braço, irmão. Muitos países aí da Europa, aí tem aí que estão no G20, podem também falar, pô, a gente quer se unir para outro lado. E se a União Europeia tiver ruim, vamos sair da União Europeia. Por que eu vou ficar aqui? Não tem sentido de ficar aqui. Eu vou aqui para o lado do BRICS e vou fazer aqui união comercial com eles, que estão muito mais fortes. Porque com os Estados Unidos não dá, a gente vai ter prejuízo. Aí o Trump impõe, então, tarifas de 50% ao Brasil, porém, ele culpa aí Bolsonaro, a perseguição, entre aspas, a Bolsonaro. Ai, que tiro no pé que deu o Trump, no tiro, não do pé dele, mas no pé da família Bolsonaro. Mano, por favor, me dá o papo reto. Por que você continua apoiando essa porra aqui, mano? Me explica, mano. Por quê? O Trump taxa o nosso país, nossos produtos exportados pra lá em 50%. O cara faz um post parabenizando, mandando dar parabéns. Mano, o cara tá declarando guerra comercial com o nosso país. Você que tá vendo esse vídeo, podemos ser prejudicados. E você tá aplaudindo, mano. Você tá apoiando. Me explica que porra é essa. Não, porque, sério, eu quero entender. Eu quero entender que porra é essa.
tá ligado? São opções. Ou você é um mau caráter, tá ligado? Isso aí eu vou entender. Se você for mau caráter, eu vou entender. Ou você tem, porra, uma atração sexual pra esses caras. Você deve ter uma atração sexual por esses caras, tá ligado? Porque é tipo aquela pessoa que a gente tem um tesão nela, que ela pode fazer qualquer merda que o nosso tesão não passa, tá ligado? Ou você é um idólatra maluco, porra. Só tem essas 3 opções, irmão. Outra não me convence. O tiro saiu pela culatra. O Donald Trump e a família Bolsonaro conseguiram que vários inimigos, adversários políticos da esquerda do Lula ficassem do lado do Lula contra a medida do Donald Trump. O agronegócio está defendendo a reação à posição que tomou Luiz Inácio Lula da Silva. A Fiesp, aquela que fez o pato amarelo, tá contra o Trump do lado do Lula. O Estadão, jornal de direita que eu já perdi a conta de quantos editoriais fez atacando o Lula e atacando qualquer medida popular do governo Lula, fez um editorial atacando Donald Trump, dizendo que o Brasil não pode ser sabujo dos Estados Unidos. O Estadão. O João Amoedo, do Partido Novo Liberal de carteirinha, que foi candidato à presidência, ficou do lado do Lula, atacou o Tarcísio por ser capacho dos Estados Unidos, mesmo que isso prejudique o Brasil. O Amoedo tá do nosso lado. A maioria do Congresso Nacional, a maioria dos deputados de Centrão se alinharam ao discurso do Lula em defesa da soberania nacional. Isso sem falar da imprensa internacional, que considerou esse tarifaço do Trump contra o Brasil um absurdo, um ato de destempero, atacando a soberania nacional. Meus amigos, os bolsonaristas do alto da inteligência deles acharam que era uma jogada de mestre, um checkmate contra o governo Lula. Mas, na verdade, essa medida fortaleceu demais o governo Lula. Faz o L. A minha contingência a bandeira americana. Trump taxa o Brasil em 50%, a culpa são dos bolsonaristas, do Bolsonaro, do filho dele, e o Lula tá reeleito em 2026. E tiro no pé que vocês deram, hein? Você é muito inocente em acreditar que Trump tá preocupado com o Bolsonaro aqui no Brasil de ser preso, gente. Isso é cortina de fumaça. Vamos lá, gente. Quem é que tá conduzindo as investigações da suposta perseguição do Bolsonaro? Alexandre de Moraes. Quem pode impeachment Alexandre de Moraes? Senadores. 81 senadores. O que é mais viável? Você sancionar, colocar sanções contra 81 pessoas que são senadores do Brasil, ou você tarifar 50% das empresas que não tem nada a ver com o STF, não conhece nem Alexandre de Moraes. Gente, é cortina de fumaça. A preocupação dele não é Bolsonaro. A preocupação dos Estados Unidos e do Trump é justamente comercial. Estados Unidos está perdendo seu imperialismo. Estados Unidos está preocupado com o BRICS. Estados Unidos está preocupado que a balança comercial do Brasil com a China é de 120 bilhões, enquanto que dos Estados Unidos é 40. É um terço. Nós compramos 3 vezes mais produtos da China do que dos Estados Unidos. E tem sido assim com o México, com vários países do mundo. A preocupação dele, gente, é o bloco econômico que está surgindo, que está tirando o imperialismo do dólar. Essa é a preocupação. E o pior, cara, a culpa tá caindo sobre os bolsonaristas, vão levar a culpa, vão reeleger o Lula em 2026. Ó, parabéns pra vocês. O Trump vai ficar irritadíssimo com o plano do presidente Lula para responder à taxa Bolsonaro, a tarifa que o Trump colocou contra o Brasil. Olha só, o presidente Lula falou uma coisa que é muito importante. Os Estados Unidos correspondem a apenas 1,7% das exportações brasileiras. O principal parceiro comercial do Brasil é o BRICS, é a China. Os países dos BRICS correspondem a mais do que os Estados Unidos e a Europa juntos em relação à balança comercial brasileira. Então, o Brasil depende um pouco dos Estados Unidos, mas não é nada absurdo. O Brasil não vai ficar aí arrancando os cabelos por conta dessa perda de mercado. O Brasil vai sim buscar novos mercados para os seus produtos. E é justamente isso que a gente sabe que o presidente Lula faz muito bem. O presidente Lula já abriu dezenas de novos mercados para os produtos brasileiros. Isso é, inclusive, uma das razões para o emprego e para a renda no Brasil estarem crescendo tanto, porque o presidente Lula está trabalhando muito para expandir aí o alcance da economia brasileira. A verdade é a seguinte: com essa decisão do Trump de atacar o Brasil, de tentar atacar a nossa soberania, ele só está conseguindo que o Brasil avance ainda mais a sua relação com os países do sul global e também consolide a sua independência em relação ao imperialismo norte-americano.
O Alexandre de Moraes precisa decretar a prisão preventiva do Bolsonaro agora, porque além desse gesto do Donald Trump de declarar uma guerra tarifária contra o Brasil para proteger ele, além de sinalizar a possibilidade de lhe conceder uma fuga, o cara tá financiando esse atentado através do terrorista do filho dele. E não tem que ter só coragem para prender o Bolsonaro não, tem que ter coragem também para caçar os direitos políticos do Eduardo Bolsonaro e colocá-lo no inquérito dos atos antidemocráticos para responder pelos crimes de atentado à soberania nacional e colaboração com o inimigo. E aos vira-latas que estão achando que isso vai mudar a situação jurídica do Bolsonaro ou até mesmo a situação política do Lula, vocês estão muito enganados. Porque a esquerda que votou em Lula em 2022 vai repetir o seu voto contra qualquer outro bolsonarista que vá pro segundo turno. E aqueles que votaram no Lula para evitar o golpe do Bolsonaro jamais votarão em qualquer outro indicado dele depois dessa. Então o cálculo é muito simples. Para vocês vencerem as eleições, vocês vão precisar reverter os votos que deram a vitória pro Lula em 2022, coisa que vai ficar muito mais difícil depois de conspirarem contra a própria nação.